Oi, primeiro ano, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui pra gente continuar, tá? As classes gramaticais, né, que nós estávamos trabalhando. Vou corrigir com vocês os exercícios que ficaram da última aula e aí nós vamos falar um pouquinho sobre os artigos e os numerais depois, ok? Então, peguem a apostila de vocês aí lá na página 11 para nós começarmos a correção dos nossos exercícios, tá? Lá na página 11, vocês tinham um trechinho, ok? E a partir desse trechinho, nós tínhamos duas perguntinhas. Então, a perguntinha da letra A pedia para vocês retirarem desse trechinho quais eram as palavras que qualificavam um substantivo e quais eram os substantivos aos quais essas palavras se referiam, ok? Então, no trechinho que vocês já leram, as palavrinhas que qualificam, que são consideradas adjetivos, são as palavrinhas urbana, tá? Que está se referindo ao adjetivo violência. A palavrinha cheia, que está se referindo ao substantivo metrópole. A palavra acessíveis, que refere-se ao substantivo programas. E a palavra moderna, que refere-se ao substantivo vida. Ok? Então, vocês tinham 4 palavras que estavam ali expressando uma qualidade, uma característica e os seus respectivos substantivos, ok? A letra B dizia que a escolha de um adjetivo pode revelar o posicionamento do enunciador. Então, quando o enunciador, a pessoa que fala, que escreve, usa um adjetivo, provavelmente esse adjetivo ele está mostrando a opinião dessa pessoa, ok? E aqui pedia, dentre os adjetivos que foram usados, que eu acabei de comentar agora, qual desse adjetivo revela uma posição favorável em relação à sociedade atual? Bom, o adjetivo que revela essa posição favorável é o adjetivo moderna, tá? Por que moderna? Porque o moderna, ele acaba atribuindo qualidades positivas ao substantivo, tudo bem? Então, vocês tinham que ter colocado aí que era o adjetivo moderna, tudo bem? Então, essas eram as duas perguntinhas da página 11, tá? Depois, vocês ficaram também com alguns exercícios lá na página 13, tá? Então, na página 13, o primeiro exercício, ele falava de uma reportagem, certo? De uma reportagem sobre os jovens e a relação com a vida urbana. E aí ele pede, qual a locução adjetiva que corresponde ao adjetivo urbana? Tá? O que é uma locução adjetiva? Locução adjetiva é quando nós temos duas palavrinhas que podem ser substituídas por um adjetivo. São duas palavrinhas que têm a função de um adjetivo, tá? Então, o que seria, por exemplo, urbana? Urbana é algo da cidade. Então, a locução adjetiva relacionada, correspondente a urbana, seria da cidade. Tudo bem? Então, a resposta da questão número 1 seria da cidade. Depois, nós temos o número 2. No exercício número 2, nós temos ali algumas locuções adjetivas. E estava pedindo para você substituir essas locuções adjetivas por adjetivos, para evitar, às vezes, a repetição, tá? Então, a letra A, nós tínhamos ali poluição dos rios. Qual é o adjetivo que refere-se à locução dos rios? Dos rios é o mesmo que fluvial. Então, seria poluição fluvial. Cuidado para não confundir com pluvial. Pluvial é das chuvas, tá? Depois a letra B, sem cheiro, tá? Líquido sem cheiro. Sem cheiro é o mesmo que inodoro. É um líquido inodoro. A letra C, dos alunos, tá? Comportamento dos alunos. O adjetivo correspondente a essa locução é discente, com C, tá? Discente. Então, seria o comportamento discente. A letra D, do campo, paisagem do campo, é o mesmo que uma paisagem campestre. Então, o adjetivo é campestre. E a letra E, sem sabor. Comida sem sabor é o mesmo que comida
insípida. O adjetivo correspondente é insípida, ok? Nós temos vários adjetivos com as suas locuções, com as suas respectivas locuções, tá? Por exemplo, quando você fala, aquela menininha tem uma carinha de anjo. Esse de anjo é uma locução verbal que poderia ter sido substituído por uma carinha angelical, tá? Então, nós temos várias locuções adjetivas e os adjetivos, os seus respectivos adjetivos, tudo bem? E o último exercício, número 3, vocês tinham uma reportagem, tá? E a partir dessa reportagem, da imagem ali, nós tínhamos a perguntinha. Então, a letra A pedia assim, o que chama atenção nele? Quando você lê o título desse texto, tá? O que chama atenção? Então, diz assim, ó, a fazenda é muito mais barulhenta do que a cidade. O que deveria te chamar a atenção? O fato da fazenda ser mais barulhenta. Por quê? Quando nós pensamos na zona rural, nós pensamos em um lugar mais tranquilo, mais calmo, sem barulho, tá? E como que o título diz aqui que a fazenda é muito mais barulhenta? Então isso nos chama atenção, porque na verdade a fazenda deveria ser tranquila, calma, ok? Letra B. Que fato presente no texto justifica a afirmação feita no título? O fato é a presença do galinheiro ao lado do quarto, tudo bem? Por quê? Claro que se o galinheiro cheio de galinhas, galos ali, vai estar do lado, com certeza vai existir muito barulho, né? Então, esse é o fato que justifica o título dizer que a fazenda tem mais barulho, certo? Letra C. Qual é a palavra que intensifica a ideia de barulho? A palavra é a palavra barulhenta, tá? É o adjetivo barulhenta que está caracterizando. E a letra D. Esse adjetivo ele está no grau comparativo ou ele está no grau superlativo? Ele está no grau comparativo. Por quê? Porque está dizendo que é mais barulhenta do que a cidade. Eu estou comparando a fazenda com a cidade. Ele está no grau comparativo de superioridade. Tudo bem? Bom, então esses são os exercícios que ficaram da aula anterior. Agora, para nós terminarmos essa unidade, vocês vão voltar aí na apostila de vocês, na página 11. Lá na página 11, nós vamos ter a classe gramatical chamada de artigos, ok? O que é um artigo? Artigos são palavrinhas curtinhas que servem para acompanhar os substantivos, tá? Para defini-los ou indefini-los. Os artigos, eles são divididos em dois grupos. Então, eu tenho o artigo definido, vai definir o substantivo, o, a, os, as. E nós temos os artigos indefinidos, que é aqueles que vão indefinir o substantivo. Um, uma, uns, umas, ok? Esses artigos, às vezes, eles vão aparecer dentro de contrações. Como assim contrações? Então, por exemplo, quando eu falo da, a roupa da menina, esse da, nós temos o de mais o a, nós temos o artigo dentro dessa contração, tá? Então, às vezes, dependendo do exercício, quando pedir para identificar o artigo, nem sempre ele vai estar sozinho, ele pode, às vezes, estar contraído com uma outra palavra, certo? Artigo é uma classe de palavras bem tranquila, bem simples. A questão da flexão, né? Nós temos aí o masculino, o feminino, o singular e o plural, tá? Aqui não tem nada de flexão de grau, certo? Então, é bem tranquilinho. Na página 11, vocês têm lá uma explicação sobre artigos. E aí, vocês têm ali 3 perguntinhas, tá? Letra A, letra B e a letra C. Então, vocês podem responder essas 3 perguntinhas aí para trabalhar um pouquinho a questão dos artigos, certo? E na página 12, que seria a sequência, a apostila vai trazer para vocês a questão dos numerais, que é mais uma classe de palavras que nós temos na língua portuguesa, tá? A apostila introduz os numerais com um texto. Então, ela tem um texto e dentro desse texto, ela traz alguns numerais. Inclusive,
vocês vão ter ali um exercício para resolver baseado nesse texto, tá? Então, vocês podem fazer aí a página 12 esses exercícios de numerais também, ok? Mas o que é o numeral? Bom, o numeral é aquela classe de palavras que vai indicar quantidade ou que vai indicar ordem, certo? Nós estamos acostumados com os numerais na matemática, mas os numerais, eles pertencem a uma classe de palavras também, tá? Os numerais, eles são classificados em 4 tipos, 4 categorias. Então, nós temos o numeral cardinal, que é aquele que vai representar quantidades, 1, 2, 30, 40, 50, 100. Nós temos os numerais ordinais, que são aqueles que vão expressar ordem, primeiro, segundo, terceiro, quinto, certo? Nós temos os numerais multiplicativos, que vão indicar a multiplicação, o dobro, o triplo, o quíntuplo de algo. E os numerais fracionários, que são aqueles que vão indicar a fração, que não é um numeral inteiro, né? Meio, metade, 1/3, ok? Então, quando a gente fala de numeral, vai vir na nossa cabeça os números. Mas aí vocês não podem se esquecer que os numerais, eles possuem classificações, certo? Bom, então, com essas duas classes, artigos e numerais, nós encerramos as classes gramaticais que essa primeira unidade traz, certo? Então, o que vocês vão ficar de atividade para fazer? Vão ficar com a página 11 e a página 12, que tem exercícios relacionados aos numerais. E aí, vocês farão também o restante dos testes, tá? Começando lá na página 14, vocês já fizeram alguns. Então, página 14, 15, 16, 17, tá? Vai até a página 17. Todos os testes que eu não havia marcado, ok? Na aula que eu trabalhei substantivo, vocês vão realizar agora também. Esses testes, eles vão envolver adjetivos, artigos e numerais. Tudo bem? Fico aguardando a resposta de vocês. Façam com atenção. Se tiverem dúvida, volto a repetir. Me procurem, mandem mensagem, perguntem, não fiquem com dúvida, tá? Porque esses conteúdos são conteúdos extremamente importantes para vocês, para nós darmos sequência, né? Quando nós voltarmos e futuramente o ano que vem, segundo, terceiro ano. Então, são conteúdos que vocês precisam aprender. Eu sei que não é novidade para ninguém, porque essas classes gramaticais elas já foram trabalhadas no ensino fundamental. Porém, nós sabemos que muitos alunos não aprenderam, muitos alunos esqueceram. Então, agora é o momento de nós retomarmos e aprendermos se vocês não aprenderam. Tudo bem? Estou aqui esperando as dúvidas de vocês e as respostas dos exercícios. Até a próxima!